Para esses pastores cabeça de pudim que acham que criança não pode ser nada na igreja, eu quero refrescar a memória deles, já que eles alegam que prega a Bíblia, que vai só pela Bíblia. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nós temos que segui-la. A Bíblia é a principal profecia, né? Maneira de Deus falar, mas não é a única. Até mesmo porque na Bíblia só contém o básico para a salvação. O mundo espiritual é muito mais do que o que está escrito na Bíblia, viu? A Bíblia contém o básico para a nossa salvação. Então, está cheio de relatos bíblicos de Deus usando crianças. De crianças até mesmo que assumiram cargos. Por exemplo, quem não lembra do profeta Samuel? O profeta Samuel, lá no versículo, no capítulo 3, capítulo 2 de 1 Samuel, está escrito que Deus começou a usar ele ainda criança. Ele até repreendeu e entregou uma mensagem de Deus para o sacerdote ali, que era o ministro do templo da época, contra ele e contra os seus filhos, que eram corruptos. Então, Deus usando Samuel, ainda criança. Ele ainda era uma criança, tanto é que a sua mãe, de ano em ano, fazia uma túnica pequena, porque ele era criança, sendo usado por Deus. E ele foi um dos maiores profetas de Israel. Nenhuma das suas profecias caíram por terra. Agora, rompendo mais um pouco na Bíblia, temos a história de Joás, que era filho de Acasias. Quando Acasias morreu, a mãe de Acasias, que era a avó de Joás, a mãe de Acasias era uma rainha má. Ela se levantou para exterminar toda a semente real. Mas o sacerdote conseguiu esconder Joás na casa de Deus, onde ficou escondido por 7 anos. Isso está em 2 Reis, capítulo 11 e capítulo 12. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 11 e capítulo 12. Isso. Mais na frente, então ele começou a reinar com 7 anos de idade e reinou 40 anos em Jerusalém. Joás, filho de Acasias, neto de Atalia, a rainha má. Estou citando Bíblia, viu? Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 22 e 1, fala a história de Josias, um dos maiores reis e homens de Deus que reinou em Israel. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos, não é criança? Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Está em 2 Reis, capítulo 22. Pode ler lá, pode conferir se você quiser. Davi também. Davi, quando começou a ser usado por Deus, ainda era um adolescente. Ele era um adolescente. O rei Davi. O próprio Jesus Cristo, com 8 anos de idade, ele estava no meio dos doutores, pregando a palavra de Deus, e os doutores admiravam. João Batista no deserto crescia e fortalecia e robustecia em espírito. Ele não precisou de nenhuma convenção, por isso que eu digo que a igreja de Cristo não precisa de convenção de pastores. João Batista não precisou de nenhuma convenção para treiná-lo. Ele foi treinado diretamente pelo céu. Isso é bíblico, está lá em Lucas capítulo 3, a seguir. Ele não foi treinado pelos fariseus, pelos doutores da lei da época, senão ele teria se tornado uma geladeira espiritual ambulante, como muitos hoje. Enfim, temos vários relatos. Quem não se lembra, né, da história do profeta Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, Jeremias próprio disse: Senhor, eu sou uma criança. Eu sou uma criança, mas Deus disse: não diga sou uma criança, porque eu te escolhi para levar a minha mensagem perante as nações. Então, pessoal, esse negócio de que Deus não usa criança é baboseira. É porque esses pastores não conhecem nem de fato as escrituras, nem o poder de Deus. Claro que uma criança tem muito que aprender. Claro, eu entendo isso. E eu sei também que uma criança não pode estar na frente de uma igreja pastoreando, liderando, como os apóstolos. Está na frente de uma igreja, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas quem disse que uma criança não pode pregar nessa igreja liderada por um homem de Deus e não pode profetizar? Quem disse? E quando eu disse que uma criança tem muito que aprender, mas esses pastores também, cabeça de pudim, esses homens caducos, velhos,
que são perseguidores de profetas, eles também têm muito que aprender, inclusive aprender que os dons espirituais são atuais, inclusive aprender que a única forma de Deus falar não é só a Bíblia, ou seja, a Bíblia não é a única forma de Deus falar, mas que Deus fala de variadas formas, através de sonhos, através de profecias, através de profeta, através do ministério profético. Eles precisam de aprender também que o último profeta não foi João, que em Antioquia havia profetas e mestres já no Novo Testamento, que Ágabo, Atos 21:10, era profeta, ministério profético. Efésios 4:11, os principais ministérios é apóstolo e profetas. Eles precisam de aprender isso. Eles precisam aprender que a igreja de Jesus não tem placa. Eles precisam de aprender que Jesus não chamou pastores para construir templos, mas para construir pessoas, a personalidade de Cristo nas pessoas. Eles precisam aprender de que a obra de Deus não é isso que eles andam fazendo, criando um monte de departamentos, gastando rios de dinheiro com construção de templos, sendo que esse dinheiro deveria ser direcionado para os necessitados da igreja. Eles precisam de aprender que grupo de gestos, grupo de varão, grupo não sei das quantas, que departamentos, que rituais não tem nada a ver com o que Jesus mandou fazer. Eles precisam de aprender isso. Eles precisam de aprender que um verdadeiro cristão não é presbiteriano, nem arminiano, nem calvinista, nem metodista. Um verdadeiro cristão, ele é cristão. Ou seja, não são só as crianças que precisam de aprender. Tem um monte de homens velhos nas igrejas que envelheceram na religião, mas não amadureceram, que precisam de aprender muito ainda. Mas eu me atrevo a dizer que a maioria desses camaradas, eles vão morrer sem amadurecer no evangelho. Eles amadurecem na religião, eles amadurecem na religiosidade, mas não no reino de Deus. Uma coisa é o reino das religiões, outra coisa bem diferente é o reino de Deus. E você que está assistindo esse vídeo, pode compartilhar com pessoas que você conhece, até mesmo com pastores que você conhece, viu? Porque eu não tenho rabo preso com nenhum sistema religioso, eu não pertenço a nenhum sistema religioso. E eu tenho igreja, eu tenho a igreja que eu congrego nela, prego cerca de 2, 3 vezes por semana. Mas os meus pastores não me impedem de eu pregar a verdade. Eu não estou preso a nenhum sistema religioso. Qualquer igreja, eu já falei, eu até conversei com os meus pastores, a partir do momento que eu não puder mais pregar a verdade da palavra de Deus, num altar onde eu prego, tudo bem, eu me viro sem igreja, sem templos religiosos, sem uma placa, sem um CNPJ. Eu posso muito bem me virar sem um CNPJ. Eu só não posso ficar sem a presença poderosa do Espírito Santo e sem pertencer à verdadeira igreja de Cristo, que não precisa de templos, só precisa de pessoas arrependidas dos seus pecados, dispostas a servirem a Deus de verdade e a guardar os princípios bíblicos.